Perfeito. Perfeito. É porque ele sabe que quem tá no segundo turno, nos tracks que ele tem lá, é o Nunes e o Boulos. Diferente do que ele tá mentindo todos os dias. O Marçal é um mentiroso compulsivo, né, cara? Ele é um mentiroso compulsivo, né, cara? Olá, pessoal. Acabou de estourar uma notícia que vai te deixar simplesmente chocado. Envolve Jair Bolsonaro e envolve Pablo Marçal, além de mais um personagem que é o Silas Malafaia, que, né, pastor Silas Malafaia. A coisa tá degringolando. A direita tá, assim, com muitos problemas. A casa tá caindo, na verdade, para essa turma da direita. E ontem você viu que o Bolsonaro atacou o Caiado, né, governador de Goiás, que é um aliado de muito tempo do Bolsonaro, um bolsonarista, podemos dizer assim. O Caiado, que está nessa polêmica aí do Gustavo Lima, estava lá no iate com ele, né, junto com o Nunes Marques e etc. Também tem a questão da Carla Zambelli, que você viu ontem, que se internou, a mulher se internou para não dar um depoimento da justiça, diz que está doente. Não é a primeira vez que ela usa desse subterfúgio. Né? Ela, em outras ocasiões, usou essa artimanha. Eu vou trazer todas essas informações a partir de agora. Você vai ficar informado. Eu vou trazer detalhe por detalhe. Antes, eu vou te dar um pouco mais desse corte, porque o Danilo Gentili fala muita coisa aí sobre a eleição de São Paulo. Você concorda com ele, com esse pedaço aí, onde ele diz que o Boulos e o Nunes estão no segundo turno, e que o Marçal já sabe disso? Comenta aí. Ou você acha que o Marçal vai para o segundo turno? Quero saber a sua opinião e vem comigo, vamos assistir um pedacinho, mas não sai daí não. Fica no vídeo todo, porque tem essa treta de Bolsonaro, Marçal e Silas Malafaia, que eu vou trazer para você aqui para destrinchar tudo. Você vai ficar arrepiado, irmão. Toma até um copo com água aí. Bora para as notícias aí. Vem cá, vem. Mentiroso compulsivo, né, cara? Ele é um mentiroso compulsivo, né, cara? Agora, sobre o que esperar do próximo debate, eu não sei não se o Marçal não vier com a tática de mártir aí que ele tá cavando e falar que não vai no debate da Globo, que vai fazer uma live na hora. Eu até ouvi dizer que talvez ele faça isso para sair de gostosão, porque ele já viu que a tática dele tá afundando ele no debate e ele não tem mais nada para oferecer. Tem isso. Eu vou pedir pro Riso colocar no Google Trends, pra gente entender, né, o tamanho do problema disso aí, as pesquisas por Pablo Marçal nos últimos... Isso aqui é 90 dias que você tá aí, Riso? Sim. É nos últimos 90 dias, Danilo. Lembra que na última live que a gente também fez um apanhado aí de Google Trends e a gente entende o que tá acontecendo, né? Isso aí são as pesquisas por ele em São Paulo nos últimos 90 dias. Pra gente entender, o primeiro pico que tem logo no comecinho, tá? Esse aqui é o do primeiro debate, que foi o debate que ele fez, o da farinha, né? Foi ali, tipo, ok, esse cara surgiu e vai bombar. Aí ele começa a rodar, como a gente pode ver, num patamar, sei lá, 3, 4 vezes maior do que ele estava no começo do ano, né? E em tendência de subida. Foi aí que ele foi subindo nas pesquisas, e aqui onde o Riso vai chegar agora é quando ele chega a liderar as pesquisas, tá? Que aí ele lidera quando a Tabata faz aquela besteira lá de censurar as redes. Exatamente, posso te falar? Ele literalmente, por volta desse pico que o Riso tá passando aqui onde a bolinha tá andando, tá? Tem esse pico e logo em seguida tem o pico que é a suposta história de que tentaram matar ele. Que ele inventou um hoax que tentaram matar ele. Aí, desse hoax em diante, foi queda livre dele. Então ele começa a rodar, as pesquisas dele no Google caíram 4 vezes. Volta para aquele pico, Riso, só pra gente falar aqui, pra ser bem preciso. Tava em 22 o número ali, o índice, e desce pra coisa de 8. Ou seja, cai quase 3 vezes. Tá? Cai bastante. E ele tá rodando numa tendência mais baixa de pesquisas, até que tem esse pico gigantesco, que foi a cadeirada. E qual o problema da cadeirada? Que ela foi um pico negativo para ele. O maior pico que o cara teve na campanha foi um meme que beneficiava o Datena e que passou uma imagem muito ruim dele. E aí você teve uma queda acentuada dele em todos os institutos de pesquisa e uma disparada da rejeição. Acontece a queda, naturalmente ele volta a circular onde ele estava circulando ali, naquele índice mais baixo, pós-pico dele. Isso que a gente teve hoje, agora, foi o pico da briga ontem, da porradaria e da expulsão dele. Basicamente, ele chegou ao mesmo número de pesquisas que ele teve ali naquele período que a Tabata derruba as redes dele e tal. É um número relevante, é um número maior do que os outros candidatos, mas como ele tá fazendo uma política hiper agressiva, não sei se é o suficiente para reverter a tendência. Coloca agora o último dia, Riso, o ontem. Então, para ver assim, ó, aqui a gente vê assim, ó, isso aqui foi o pico no debate ontem,
né? E ele passou já o buzz disso aí. E agora, se for olhar agora no final, ele tá rodando mais ou menos 20 a 30% a mais do que ele tava rodando ontem, se for olhar aí. 30 a 40%, que ele pode até aumentar o interesse nele em determinado público, mas no geral a rejeição ao cara aumenta. E aí eu ia te perguntar... Com certeza. Eu ia te perguntar porque assim, o argumento agora dos fãs dele, e o que me preocupou ontem à noite, nas redes do MBL a gente apanhou demais, porque a gente divulgou a imagem do soco, e a galera, o Marçal foi perseguido, não sei o que, queria uma leitura tua disso. Quem são essas pessoas? Quem que você acha? Ou se é basicamente, tem público, gente que nos acompanha que basicamente compra maluquice, que eu tenho uma opinião, queria saber a tua. O que vai virando aí na cabeça das pessoas é que o Marçal só ganha destaque com baixaria. Isso é fato. Você vê que o outro pico que ele teve foi quando saiu baixaria e soco. Uhum. Certo? Ele tava só descendo. Aliás, antes de eu responder sua pergunta, vamos lembrar da encenação que ele fez na ambulância, que pegou extremamente mal, a ponto de depois ele aparecer jogando a culpa nos assessores dele. Não sei se você viu esse vídeo. Lembro. E aí, pessoal, deixa a sua opinião sobre isso, tá? Vou trazer as notícias agora que eu falei sobre Bolsonaro, Malafaia, tem uma série de notícias importantes, vou falar sobre Lula também, vou trazer nesse corte, mas deixa a sua opinião sobre esses comentários aí, foi lá do pessoal do MBL, que é um pessoal de direita, que também gosta de uma lacração, essa turma toda aí, do Kataguiri, né? Kim Kataguiri. Mas vamos trazer aqui essas notícias e você deixa seus comentários e presta atenção que tem muita coisa interessante para você. Eu vou te deixar informado, vem comigo. Pessoal, deixa eu trazer para vocês aqui essa matéria que está lá no 247, que eu achei interessante, que é uma coisa absurda. Candidato do PL, de Jair Bolsonaro, à prefeitura de Pacajá, é o fazendeiro Dalton Gomes Scher Júnior. Ele acumulou 11,7 milhões em multas. Sabe de quê, gente? Multas ambientais, meu camarada. Multas ambientais de desmatamento. O cara responde a 3 processos na justiça. A matéria explica que 3 processos por multas ambientais e o mais bizarro de tudo. O Bolsonaro já fez vídeo com ele e tal. Como que esse pessoal gosta de estar nesse povo controverso? O Bolsonaro é um cara que ama o controverso. Você pode ver que ele coloca lá Ricardo Salles para ser ministro do meio ambiente, o cara que estava envolvido em madeiras ilegais, exportando madeiras ilegais escondido. Teve madeira que foi barrada lá, maior mico. Madeira foi barrada lá nos Estados Unidos, se não me engano, nos Estados Unidos ou na Europa, não me lembro. O país, mas enfim, como que gosta? Esse cara tem 3 processos por desmatamento ilegal, desmatamentos ilegal, responde a 3 processos, tem uma multa de 11,7 milhões, é o candidato Jair Bolsonaro, e o mais curioso, o mais bizarro, é que no plano de governo desse cara, ele fala sobre acabar com multas aleatórias, ou seja, para livrar até a própria cara dele. Cara, é um povo muito esquisito. É muito estranho. Né? Que coisa ridícula. Um outro bolsonarista e mentiroso, quanto mais, o Silas Malafaia, teve uma condenação em favor do Freixo, do Rio de Janeiro, de 280 mil, gente. Segundo a matéria aqui do Poder 247, ele ofendeu o Freixo, você pode observar aqui embaixo, alegando que o Freixo ia implantar cartilhas eróticas nas escolas. Assim, uma coisa absurda também, tá aqui, ó. É muito louco, cara. Assim, um pessoal com a moral bem baixa mesmo. E o cara é pastor, cara. O cara que devia cuidar de almas, né? Que devia salvar as pessoas, levar as pessoas pro evangelho dele lá. Rapaz, que coisa bizarra. Atacou o Freixo e agora recebe uma multa. A verdade, cara, que isso explica esse monte de multa, esse monte de condenação desse pessoal. Esse pessoal usou e abusou do poder que estava quando Jair Bolsonaro era presidente. E agora, eles estão pagando. Por isso que eles fizeram tudo para eleger Jair Bolsonaro. Porque
sabia que se perdesse, eles iam ter que responder na justiça. Quando o Bolsonaro estava lá, Bolsonaro dava um jeito de blindar com a Polícia Federal aparelhada, como você sabe, como a gente conhece, como a gente percebeu que estava acontecendo. Trocar de assunto agora, um outro detalhe aqui é Carla Zambelli, que ontem, você sabe que se internou porque ela tinha que dar um depoimento no STF por ter invadido o sistema do poder judiciário lá com Walter Delgatti Neto, aquele hacker lá da Vaza Jato e tal. Ela é tão doida, cara, que ela se deixou filmar com o cara, enfim. E aí, na hora de responder, porque ela emitiu uma ordem de prisão, um mandado de prisão, algo assim falso contra o Xandão, e agora tem que responder por isso. A mulher corre risco de ser presa. E aí, meu irmão, de novo, ela alegou que problemas de saúde, não é a primeira vez que ela faz isso, e se internou. Mas uma hora ela vai ter que responder. Continua alegando problema de saúde, a assessoria dela emitiu uma nota. Mas aí, cara, uma hora ela vai ter que se explicar para a justiça, né? Vamos ver o que vai dar, né, Zambelli? Agora que vem a bomba que eu falei para vocês. Segura, vem cá. Mas antes, gente, deixa eu dar... O Boulos dá uma piscadela ali pro pessoal mais de centro, né, para essa galera, quando ele disse que a Venezuela, ele admitiu pela primeira vez, né? Bom, pelo menos eu acho que foi pela primeira vez, que a Venezuela é uma ditadura, que é óbvio, né? É óbvio que Nicolás Maduro manipulou os resultados da eleição na Venezuela, das eleições na Venezuela. Isso é óbvio, ninguém é tonto de achar que não. E ele admitiu, na minha opinião, uma piscadela ali pro lado de centro é o que ele precisa mesmo, pra galera que tá mais no centro. E acho que até não dá para saber bem também os parâmetros, porque a pesquisa não destrincha isso, até porque quando você vê os votos do Boulos está muito na classe média. A classe média, por incrível que pareça, é quem vota no Boulos. A periferia não chegou ainda, né? E a esperança do Boulos é se o Lula vai entrar de fato na campanha, porque aí sim ele vai disputar em condições iguais com o Nunes, que, pelo visto, é quem vai com ele para o segundo turno. Hoje, segundo as informações, segundo as pesquisas, o Boulos perderia no segundo turno. Creio eu que se o Lula entra, ele consegue sair com a vitória, porque aí ele vai conseguir os votos da periferia, que ele não tem hoje. Esses votos da periferia são do Ricardo Nunes. Agora, resta saber, o Lula vai querer ajudar o Boulos, que será um adversário do Haddad, eventualmente no futuro, ou até dele mesmo, enfim, a ver aí. Vamos agora para a última notícia, que é aquela questão que eu passei para vocês. Saiu uma pesquisa agora do Datafolha, gente, foi divulgada na quinta-feira ontem, onde o Marçal, ele oscila na margem de erro mais para cima, e o Boulos oscila para baixo. 2%. 2% o Boulos para baixo, 2% o Marçal para cima. E mesmo assim, segundo a pesquisa, o Marçal continua fora do segundo turno, como afirmou o Danilo Gentili lá no começo do vídeo. A questão é o seguinte, é que havia uma previsão, e você vai observar aqui, ó, pesquisa confirma a previsão de aliados de Marçal sobre o muro no debate. Isso mostra que o Danilo Gentili não está tão errado quando diz que o Marçal se alimenta da baixaria. Porque a pesquisa, havia uma expectativa de, com o soco desferido do cameraman lá do Marçal, lá, que é sócio, parece, de uma empresa também com ele, no assessor de imprensa, de marketing do Ricardo Nunes, ele ia subir, e realmente ele oscilou para cima, dentro da margem de erros, o que pode estar errado também, porque está na margem de erro, mas me parece que quando um oscila para cima e o que está acima oscila para baixo, no mesmo percentual, há uma coerência, né? Um subiu 2 na margem de erro e o outro desceu 2. Então há uma certa coerência. Comenta aí, tamo junto, quando tiver mais notícia eu trago aqui para você.